Pai maravilhoso, nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite. Nós bendizemos a Ti, agradecendo pela força do Teu Espírito que nos revigora. A Tua palavra nos orienta lá em Efésios 6, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. E quando nós conhecemos, ó Pai, o caminho do santuário, é ali que as nossas forças são renovadas, porque a Tua palavra declara lá no Salmo 84, que quando entramos no santuário, somos fortificados, renovados, e podemos andar assim de força em força, e que o Senhor venha realmente sempre nos fortalecer. Nessa noite, que o Senhor venha abençoar cada coração, através da palavra. As pessoas que estão sintonizadas em casa também sejam alcançadas em nome de Jesus. E que uma vez mais o nome do Senhor seja exaltado. Nós abençoamos aqueles que estão ausentes. Muitas pessoas têm viajado, Senhor, nesse final de semana. Aonde eles estiverem, que a boa mão do Senhor seja sobre eles, os amparando e os abençoando. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, é muito importante nós entender como o Senhor opera dentro do aspecto, dentro do perímetro de unidade. Para tudo aquilo que Deus faz, a Bíblia coloca de maneira bem clara protocolos. Diga ao seu vizinho, para Deus operar, Ele mesmo estabelece alguns protocolos. E quando se refere à unidade, nós já temos ensinado aqui, temos pregado, e a Bíblia nos mostra claramente que não pode estabelecer uma unidade entre uma pessoa e Deus. Unidade sempre fala de mais pessoas envolvidas. Por exemplo, Mateus capítulo 18, é bem claro quando diz que se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será feito pelo Pai que está nos céus. Também fala ali de maneira bem clara que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Ele se faz presente. Então é um protocolo bem claro. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de eternidade e de salvação, há algo muito importante que nós temos que entender. A eternidade envolve a nossa vida pessoal, a nossa vida individual. Mas todas as vezes que você vai estudar a Bíblia, dentro do aspecto de salvação, você vai ver que o Senhor estabelece uma unidade e sempre focaliza a família. Todas as vezes que o Senhor fala sobre salvação na Bíblia, quando a salvação chega em alguma casa, chega no coração de alguém, sempre o propósito é que toda aquela família seja alcançada. Aí você encontra muitas vezes a menção, a palavra de Deus veio sobre fulano de tal e a toda a sua casa. A presença de Deus vinha sobre alguém, pois na casa de Cornélio desceu o Espírito Santo, não só sobre ele, mas sobre toda a sua casa. E quando a Bíblia fala de casa, eu entendo perfeitamente que está falando de família. E quando eu falo de família, eu falo a figura do marido, do esposo, o pai, a esposa e também os filhos. Esta é a expressão mínima de unidade que o Senhor estabelece na sua palavra quando se refere à família. É a unidade entre pai, mãe e os filhos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. E também nós recebemos, a igreja do Senhor recebe muitas vezes, de certo modo, pessoas que vieram de um casamento roto, onde não existe o sacerdote na casa, não existe a figura do homem. E aí sim, a mãe, ela tem uma experiência dupla, porque ela tem que fazer um papel quase que sacerdotal dentro de casa, sendo a referência para os filhos. Eu quero falar um pouco sobre isso também. Então, quando você estuda a Bíblia, você vai ver claramente. Eternidade fala de indivíduos, é algo pessoal. Mas quando fala de salvação, envolve toda a minha casa, toda a minha família. E uma das coisas que eu tenho entendido já por anos, estamos entrando em 50 anos de vida cristã. E eu observo pessoas que são alcançadas por Jesus, pessoas que são salvas. O Senhor atinge alguém de uma família. Muitas vezes tem um filho pequeno. O propósito de Deus é que aquela salvação seja reproduzida para dentro da família. Em outros casos, a maioria dos casos, é a mãe que acaba tendo a experiência com Jesus. E lá na frente, filhos, marido, vêm e se convertem.
E a casa que o marido se converte primeiro. Agora, quando alguém é atingido pelo Senhor dentro da casa, com certeza Deus quer reproduzir aquilo sobre toda a família. E é interessante que nós podemos estudar a Bíblia de uma maneira muito profunda, e você vai ver salvação de famílias, e não simplesmente de indivíduos. Diga comigo, Deus não deseja simplesmente salvar indivíduos, mas Ele quer atingir famílias. E os propósitos de Deus, eles são direcionados para a família como um todo. Não é simplesmente sobre algumas pessoas que compõem a família, é de um modo geral. E eu creio que essa visão bíblica está sendo restaurada em nossos dias. É um princípio apostólico que nós temos que tomar, é um princípio apostólico que nós temos que encarnar na nossa vivência com o Senhor. E eu separei aqui 14 referências, 14 pontos que eu quero ver com vocês aí, que mostram claramente que os propósitos de Deus não é para alguém individual da família, mas é para toda a família. Diga ao seu vizinho, aperte os cintos e vamos decolar. Nós não vamos demorar nessa ministração, só quero mencionar 14 pontos aqui que são muito importantes. Primeira passagem que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis capítulo 7, verso 11. Fala com relação a Noé. Deus dá uma palavra clara para Noé. Viria um tempo de juízo. A Bíblia mostra de maneira tão clara que a terra se encheu de violência, e o Senhor então quis julgar a terra. Mas ele encontra um homem justo, que temia o nome dele, Noé, e dá a ele uma direção para fazer uma arca. E essa arca, sabe quantos anos ele levou para construir aquela arca? Você já parou para estudar sobre isso? Foram quase 100 anos para construir a arca. Agora o que me chama a atenção é que nesse verso 11 do capítulo 7, diz o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca. Quem? Tu e a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Agora, o texto não diz aqui se os filhos de Noé ou a sua esposa eram justos ou não eram. Nós celebramos na semana passada a Páscoa, né? E o que me chama muito a atenção na Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, você vai abrir a sua Bíblia, o Senhor pede um cordeiro. Ele não pediu um cordeiro para cada indivíduo da família. Ah, se a família são marido, mulher, 5 filhos, então 7 cordeiros. Uma família com um filho, 3 cordeiros, pai, mãe e filho. Não, ele pede um cordeiro para toda a família. E aqui você já vê a expressão de unidade. Então eu reconheço que a menor expressão de unidade dentro da família é realmente o pai, mãe e filhos. Veja o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Olha a questão da unidade aqui. E qual a finalidade do sangue daquele cordeiro? Trazer proteção sobre a casa. Pegar o sangue do cordeiro no isopo, aspargir lá na verga, e o anjo da morte não passaria, toda a família estaria guardada. E eu creio que chegou a hora realmente de essa experiência da Páscoa ela ser vivenciada. Veja que não era algo individual aqui. O Senhor quer guardar toda a família, e pede que então fosse tomado um cordeiro para toda a família. E diz que a família tinha que comer aquele cordeiro, não podia sobrar nada, tinha que comer ele inteiro.
Isso fala de uma inteireza de coração em servir o Senhor. Diga ao seu vizinho, você tem que servir a Jesus por inteiro, sem reservas. Diga assim, na sua casa, a tua família, todos têm que servir a Jesus por inteiro, sem reservas. Aí no verso 7 ele declara: tomarás o sangue e poluão em ambos umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja que a salvação aqui dependia de se comer daquele cordeiro. E isso era para toda a família. Não era para alguns, só o pai, só a mãe, ou alguns dos filhos. Não, era para toda a família. E quando o anjo da morte passasse, toda a família seria salva. Não era alguns só, mas todos. Onde o sangue tivesse sido espargido, nos umbrais da porta, aquela casa então seria guardada como família. E o propósito de Deus é que toda a família receba salvação, guarda e segurança. E nesses dias que nós estamos vivendo, amados, como nós precisamos isso? Uma das coisas que Deus colocou no nosso coração, Deus colocou forte no meu coração, dias atrás era com a minha esposa. Assim que nós formos a um local novo, ajeitar tudo certinho, a primeira coisa que nós vamos fazer é um evento para pais e filhos, uma clínica para os filhos, onde a gente quer separar o dia de sábado à tarde, talvez amanhã também, comer junto alguma coisa, mas pegar o sábado, gastar um tempo com os pais, pai e mãe, e no domingo de manhã ter um tempo de ministração juntamente com os filhos juntos, pais ministrando aos filhos. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro evento que vamos ter. Para a igreja participar, vamos abrir para outras igrejas também, visando exatamente isso. São dias completamente proféticos em que os valores da família têm que ser estabelecidos, têm que ser restaurados. Então a Páscoa, ela fala muito forte para nós acerca da salvação, a guarda, a proteção do Senhor sobre toda a casa, a responsabilidade dos pais para com os filhos. E é interessante que o Senhor pediu aqui, quem que tinha que molar aquele cordeiro? Era o homem da casa, a responsabilidade. Agora, tem lares onde não tem um cabeça. De repente a pessoa se converteu ao Senhor, a pessoa não tendo marido, aí repousa uma responsabilidade sobre a mãe. Porque na nova aliança, amados, todos nós somos sacerdotes. Ainda que dentro de um aspecto, o homem é o cabeça do sacerdote, mas você vai estudar a nova aliança, principalmente a carta de Pedro, Apocalipse, diz que o Senhor nos resgatou para si, homem e mulher, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes. E qual era a função do sacerdote? Ministrar. E a mãe pode muito bem ministrar aos filhos. Se ela não tem um marido sobre ela, um cabeça, ela toma uma responsabilidade sim, para ministrar aos filhos e ser um canal dentro da casa. Um terceiro aspecto aqui, quando o Senhor estabelece o sacerdócio, o Senhor olhou para a família, para a casa. Você pode ver isso de maneira clara lá em Números 18, verso 1. Todas as vezes que aparece a expressão casa, não fala simplesmente num lugar físico, mas fala exatamente de filhos, de família. Diz a palavra em Números 18, 1. Depois disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Então o Senhor escolhe Arão para um propósito, para ministrar o sacerdócio. Só que essa incumbência não era somente para ele. Diz aqui: os seus filhos se colocarão diante de Deus e farão a expiação pelo pecado do povo. Então o sacerdócio não era somente para Arão, era para toda a sua casa, para todos os seus filhos. Veja que ele separa toda a família para então estar ministrando no santuário. E isso é muito importante.
Você tem que crer que a tua família foi separada para ministrar ao Senhor. O maior ministério que pode existir, amados, é o nosso ministério, o Senhor. Tem muita gente que quer ministrar as pessoas, mas nunca param para ministrar o Senhor. A ministração que nós fazemos na direção das pessoas é o resultado do nível de ministração que nós temos diretamente ao Senhor. Gente, e como é importante a família toda estar ministrando a Deus. Uma das coisas que aconteceu de maneira muito forte na pandemia, eu sempre estava pregando na pandemia o seguinte: ainda que houve um caos, pessoas foram ceifadas, houve toda a questão do abalo econômico, mas a gente aprendeu algumas coisas com a pandemia. E uma das coisas foi que o Senhor permitiu quantas pessoas trabalhando em home office dentro de casa, estando ali, pai, mãe e filhos. E uma coisa impressionante é que a celebração da Páscoa na pandemia foi coincidente a data em todas as nações da terra. Ainda no calendário judaico foi na mesma época aqui do Ocidente. E parece que o Senhor permitiu que todo mundo parasse, de certo modo, no planeta, para que a Páscoa acontecesse exatamente na mesma época em toda a terra. E aonde estavam as pessoas? Dentro das suas casas. Gente, você não imagina, lá em Jerusalém, Israel, a muvuca que é durante o período de festas. Festa dos tabernáculos. Nós fomos durante a festa das trombetas, já colado com Rosh Hashanah. Meu Deus, o que vai de turista. E na Páscoa então. Mas quando deu o lockdown, nem Israel tinha pessoas caminhando pelas ruas. Sabe onde estavam? Dentro das suas casas. Marido, esposa e filhos. Eu aprendi uma lição muito tremenda. Parece que Deus fez com que naquela Páscoa o mundo parasse. Pensar onde? Dentro das casas. E literalmente eu vi uma Páscoa nos mesmos moldes de Êxodo 12 acontecendo. Isso foi algo tão tremendo, gente. Agora veja que a família de Arão foi separada para o sacerdócio. Mas não era propriamente um propósito só para ele. Os teus filhos irão após você também. E entrarão no lugar, não no lugar santíssimo, mas no lugar santo, eles iam entrar para ministrar. E tinham incumbência, sim, de ministrar. Diga ao seu vizinho: sacerdócio dentro da casa não é para indivíduos, é para toda a família. Quarta impressão, eu encontro isso aqui lá no livro de Josué, capítulo 2. Uma mulher traz salvação através de um fio escarlate, um fio vermelho, para sua casa, para seu pai e seus filhos. É bem provável, Raabe não tinha marido, era uma prostituta. Mas veja aqui o que diz o verso 19. A palavra do Senhor diz aqui para nós de maneira forte: qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele puser a mão. A palavra aqui daqueles espias foi bem certeira. E ela foi protegida, não somente ela, mas a sua casa. Aí quando você vai lá para o capítulo 6, verso 17, diz assim: a cidade, porém, contudo, quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e quem mais? Todos os que com ela estiverem em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que foram enviados. Então, o sinal da salvação de Raabe aqui era que ele viu escarlata lá na janela. Todos os habitantes de Jericó foram mortos. E Raabe foi poupada e toda a sua casa, seu pai, seus irmãos, poupados. Agora, você não vê a figura de um homem aqui. Quando você estuda a vida de Timóteo, um homem que foi cheio de Deus, um evangelista poderoso nas mãos do Senhor, um ministério apostólico. Depois de Paulo, como discípulo de Paulo, ele herdou aquela unção, aquele manto de unção, e de maneira poderosa. Agora, de onde vinha Timóteo? A sua família era complicada, gente. Quando você lê a segunda carta, Paulo faz uma apologia, diz que na vida dele havia uma fé não fingida, uma fé genuína, autêntica, que habitou na sua mãe Eunice. Agora, quem era o pai de Timóteo? Não era crente. Essa mulher, Eunice, uma judia cristã, que reconheceu o Messias, e o seu marido, grego, mergulhado aonde? Em toda a cultura grega. E a cultura grega estava em choque tremendamente com os ensinos de Jesus naqueles dias. Agora, imagine como era o ambiente dentro da casa. Agora, Eunice teve uma mãe que foi zelosa, que pagou um preço por ela, e disse que a mãe de Eunice, a avó de Timóteo, Loide, era uma mulher de Deus. Orava a Deus, tinha testemunho, e ela garantiu um legado, uma herança tão poderoso, tão extraordinária sobre a vida de Timóteo, gente. Agora, você não vê a figura ali de um homem. Tem mulheres que o marido não serve a Deus, e eu disse, puxa, como é difícil eu atender meus filhos aqui. O meu marido, na verdade, é um mala sem alça, ele não quer saber nada de Deus. Mas dentro de uma família, basta alguém, basta uma mãe ser zelosa e piedosa diante de Deus, ter um testemunho de fé e interceder, guerrear pelos filhos, ela vai entrar na mesma dimensão espiritual de fé que tinha a avó e a mãe de Timóteo, e garantiu a ele um ministério, um legado tremendo de fé. Agora, a Bíblia não diz que o pai se converteu. Talvez ele morreu mergulhado na cultura grega. Esse princípio que nós encontramos aqui em Josué, na vida de Raabe, ela tem muito valor. Então comece a ver os seus filhos. Você é o canal de salvação sobre eles. Ah, meu marido não ora com os filhos, tal. Você, mãe, comece a orar você. E a responsabilidade sobre o seu esposo, que não cumpre o sacerdócio, isso aí é com o ministério pastoral da casa, que vai trabalhar com ele, vai demonstrar, vai exortar de maneira tremenda. O Senhor, Ele é pai de órfãos e Ele é juiz de viúvas. Se uma esposa não tem marido, ela tem o Senhor. Eu nunca esqueço quando, há muitos anos atrás, nós trouxemos aqui o Rony Chaves, lá da Costa Rica, para ministrar. Fizemos uma conferência muito grande na cidade. Fizemos uma parceria lá com a Comunhão Aba e fizemos aquele evento lá. Muita gente. E nós conhecemos aqui na cidade, agora não mora mais aqui, mas a gente acompanhou a vida de uma moça. Ela se envolveu, antes de conhecer o Senhor, se envolveu fortemente com aquela seita dos Meninos de Deus.
E lá nessa seita aí dos meninos de Deus, eles pregavam sobre amor livre, esse tipo de coisa, dizendo que tinha que ter filhos, né? Pegavam um texto lá de Gálatas, torciam, dizendo que as crianças tinham que ter muitos pais, então iam tendo filhos assim, em série. E quando você vê lá nos meninos de Deus, ela engravidou por 2 vezes, 2 filhas. Só que depois se converteu a Jesus e foi com esses filhos. E ela não tinha marido, e foi uma batalha muito grande para criar os filhos. Alguns irmãos ajudavam no material escolar. E essa moça amava o Senhor. E muita dificuldade econômica. E eu lembro que quando nós fizemos a conferência, foi coberta uma taxa. E no dia que aconteceu, uma das noites de reunião, ela ficou lá na porta olhando, querendo entrar. Mas tinha que comprar uma pulseira para entrar. Aí um dos irmãos que era lá, na época era líder lá também, chegou para ela e disse assim: por que você não entra? Por que você está na porta aqui? Não entrou na conferência. Disse: não, eu não tenho dinheiro para comprar pulseira. Não, não é por isso. Pegou, deu uma pulseira para ela. Ó, entra e vai assistir. Ela sentou. Dali poucos momentos, veio unção profética sobre o apóstolo Rony Chaves. Ele para de pregar e começa a profetizar. E uma das primeiras pessoas que ele chamou lá na frente foi aquela moça. E veio uma palavra clara e disse para ela: o Senhor é o teu marido. O Senhor conhece tudo que você passou, pelos caminhos que você andou, e Ele é o teu marido. Essa mulher, ela desmontou de chorar. Porque, amados, a Bíblia é bem clara. Há muitas pessoas na igreja hoje sofridas. Agora o Senhor se levanta sempre como um redentor. O Senhor é um remidor. Ele pode fazer nova todas as coisas. Eu gosto muito daquela palavra de Lamentações que diz que o Senhor, Ele é pai de órfãos, é juiz de viúvas. E eu entendo que aquelas mulheres que não têm esposo, o Senhor se levanta como marido dela. Porque está escrito lá em Isaías 54 de maneira bem clara, onde o Senhor fala exatamente isso. Há um princípio aqui muito tremendo, aqui em Josué. Um outro aspecto interessante, quinto aspecto, abre lá em 2 Samuel 6:11. Diz que a arca da aliança, antes de ser levada para Jerusalém, um homem pegou a arca, um homem que nem judeu era. Ele era um getita, de uma terra de filisteus. Ele levou a arca lá para dentro da sua casa, por 90 dias. E diz então que, naqueles 3 meses, o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Quem foram abençoados? Esposa e filhos, toda a casa. Se você levanta a arca da adoração na tua casa, toda a família vai ser adorada. Alguns irmãos aqui estão postando. Foi estabelecido quinta-feira o tempo de oração e adoração em família. E alguns irmãos estão levando a risca aqui. Aí botam lá uma foto, adorando em casa, ao redor da palavra. Gente, isso é algo tão extraordinário. Nós estamos no ano profético aqui. É o ano da restauração do tabernáculo de Davi. E uma das coisas que se refere ao tabernáculo de Davi é a adoração. É a adoração sendo levantada nas casas. Veja que Obed-edom, ele levou a arca da aliança para dentro da sua casa. Começaram coisas extraordinárias acontecer dentro da sua casa. Foi abençoado, ele e tudo aquilo que ele tinha, e toda a sua família. Depois você vai estudar sobre a descendência, lá em 2 Crônicas, Obed-edom. Quem eram eles? Homens ilustres, homens de fé, guerreiros. Agora, quem garantiu isso? O pai. A atitude que ele teve de levar a arca da aliança. Diga ao seu vizinho: a arca da adoração
tem que estar dentro da tua casa. Você vai ter filhos que não se dobrarão diante da cultura desse mundo. Você vai ter filhos que vão ter prazer em servir a Deus. São homens e mulheres de testemunho que estarão plantados na casa do Senhor. Na juventude, você não vai ser necessário você chegar para eles e impor alguma regra religiosa para que eles estejam na casa de Deus. Não, eles virão espontaneamente e serão pessoas de valor. Gente, você não consegue imaginar o que Deus está fazendo nessa nova geração. A tônica da nossa reunião de cobertura mútua lá em São Paulo esse mês, o foco foi sobre a nova geração, aquilo que está acontecendo entre adolescentes, pessoas muito jovens, a maneira que Deus está trabalhando e usando esse povo, um novo nível de adoração, um novo nível de testemunho do Senhor. É aquilo que nós temos pregado aqui. Chegou o momento do vinho novo na igreja, gente. Onde aquilo que é arcaico, aquilo que envelheceu, aquilo que pertence à nova ordem, ou melhor, uma velha ordem, está sendo colocado por terra, para ter algo novo. E essa nova geração está tendo um papel importantíssimo nisso. Há uma sede, há uma fome. Hoje tem pregadores aí de 21, 22 anos, gente. Menos até, com experiências profundas em Deus. 17, 18 anos, gente. Tendo experiências mais extraordinárias. Nós temos a oração final lá na conferência. E o meu foco foi o seguinte: a sinergia, a conexão que está havendo entre as duas gerações. Entre a geração dos velhos e dos novos. A Bíblia diz lá de maneira bem clara em Joel que os velhos seriam sonhos e os jovens seriam visões. Agora, tem muitos velhos, a velha geração tiveram sonhos e não conseguiram ver o cumprimento daquilo. Sempre viram pela fé, talvez nem alcançaram. Mas a descendência está alcançando, vai mais longe. E a descendência tem uma visão, aquilo que os velhos sonharam e não conseguiram concretizar, isso tem vindo em forma de visão na nova geração, e eles irão avante, gente. E essa nova geração, ela tem um papel importante. Quando você estuda Atos 5, nos dias de Ananias e Safira, a morte entrou para dentro da igreja, gente. E sabe quem removeu a morte? Quando Ananias e Safira foram julgados e foram fulminados, quem tirou os corpos lá de dentro? Diz o texto em Atos que os jovens removeram aqueles corpos. E eu creio que a nova geração ela vai liquidar com a morte que tem entrado dentro da igreja, gente. É uma geração nova. E então é muito importante isso aqui. Os filhos de Obed-edom entraram como uma nova geração, gente. Porque quando você estuda aqui a história do Obed-edom, você fica impressionado. Porque ele e os seus filhos se tornaram porteiros na casa de Deus. Quem eram os porteiros? Pergunta seu vizinho, você sabe quem eram os porteiros? Talvez alguém pensar, eles eram aqueles diáconos que ficam lá na entrada da igreja, chegam os irmãos, dão um sorriso lindo para ele, seja bem-vindo, seja abençoado nessa noite. Não, os porteiros serviam como portas, e eles faziam o quê? A presença de Deus dentro da casa. Diz a palavra que eles tomavam as suas harpas, começavam a tocar, os céus se abriam e a glória de Deus vinha. E sabe quem? Somente quem podia fazer isso? Só os descendentes de Levi. Só a tribo de Levi que podia fazer isso. Só levitas. Agora, Obed-edom não era judeu nem levita. Ele era filisteu. E os seus filhos filisteu. Mas ele descobriu um segredo.
eu levo a arca da aliança. Serei abençoado, eu e os meus filhos, a minha casa. E trarei um ponto final naquilo que chegou até nós hoje, como herança maldita dos filisteus. E eu garanto sobre a minha vida, sobre a minha descendência, um novo tempo. E vem a bênção do Senhor sobre eles. E tudo aquilo que eles empreenderam foram abençoados. Diga ao seu vizinho, você é o responsável. Os pais são responsáveis. A bênção sobre a casa não é sobre algum, não é só o Obed-edom que foi abençoado. Todos, diga isso, todos. Veja lá Deuteronômio, capítulo 12, 7. Eu não posso ver um lar de cristão onde o pai e a mãe são pessoas alegres e os filhos deprimidos. Ou filhos alegres e os pais deprimidos. Marido festivo, alegre, esposa deprimida. Esposa radiante no Senhor, manifestando, reluzindo a glória de Deus. Marido deprimido. Não. O texto diz o seguinte aqui, de maneira bem clara. A alegria tem que estar em toda a casa, toda a família. Veja o verso 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis. Quem? Vós e as vossas casas, a sua família. Em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Alegria geral. Veja também lá 14, 26 de Deuteronômio. Diz assim: e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua casa. Como são os nossos filhos? Regozijante, rejubilante, jubilosos no Senhor. A alegria tem sido geral na casa. É muito triste. Eu recebo muitas vezes, até fora aqui da cidade, ligações, mensagens de pastores. Puxa, está acontecendo isso com meu filho. Está assim. Você vai poder ter um tempo para conversar com ele? Ele está introvertido, não sei o que está vendo, vive na tristeza. Aí você vai falar com essa pessoa. Aí você vê que dentro daquela casa não existe expressão de alegria. Esse não é o padrão de Deus. Diga ao seu vizinho, esse não é o padrão de Deus. O Senhor não designou para esse tipo de coisa. Agora João capítulo 4, 53. Quando a salvação entrou na casa de um oficial do rei, uma autoridade, veja aqui, foi algo tão tremendo. Foi uma ressurreição. De um filho daquele oficial. Veja o verso 53 assim: reconheceu, pois, o pai ser aquela hora, mesmo que Jesus dissera: o teu filho vive, e creio ele toda a sua casa. Quando o Senhor operava um milagre, não era simplesmente para aquela pessoa que recebeu o milagre ficar maravilhada, ter um relacionamento com Jesus. Agora não, era para toda a sua casa. E você vê aqui que aquele filho do oficial recebeu o milagre de Deus. Isso é salvação para toda a casa. Você lembra de Zaqueu? Lá em Lucas 19. É o oitavo aspecto que eu quero abordar com você. Abre lá em Lucas 19, verso 9.
Zaqueu era nanico, um pouco menor do que eu, e um pouquinho maior que o Beia. Para nós baixinho é melhor, né, Beia? Para entrar pelos portões é mais fácil. Vamos entrar com maior facilidade. Apertado é o caminho, os mais magros têm facilidade. Mas veja só, Zaqueu, esse nanico, ele queria ver Jesus. Sobe na árvore. Ele é odor, é robô, adoidado, gente. E agora se propõe realmente a restituir. E ele queria ver Jesus de maneira maravilhosa. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: pode descer, Zaqueu, me convém pousar hoje na tua casa. Porque, veja lá o verso 9: hoje veio salvação a esta casa, porquanto esse também é filho de Abraão. Ele não disse: hoje veio salvação sobre ti, Zaqueu. Veio salvação sobre a casa. Os olhos de Jesus, amados, são olhos redentivos. Ele veio para redimir famílias. Diga ao seu vizinho: Jesus veio para trazer redenção nas famílias. E nesse ano tão profético da restauração do tabernáculo de Davi, que você possa enxergar a tua família. Porque me chama a atenção quando Amós fala da restauração do tabernáculo de Davi, tinha um propósito. Diz que para que os restantes de Edom viessem servir e buscar o Senhor. E Edom, sabe o que significa na Bíblia? Aqueles que estão no mundo ainda, que não conhecem a Deus, para que eles possam vir e buscar Deus. Então esse ano, como restauração do tabernáculo de Davi, é um ano de restauração, para que o resto da tua família, aqueles que estão em Edom, venham e busquem a Deus. Levanta as suas mãos e diga: esse ano é um ano de salvação sobre a minha casa. Então com Zaqueu o Senhor declara: hoje chegou salvação de Deus em tua casa. Não é salvação para um indivíduo, é salvação para uma família. Diga glória a Deus. Num aspecto, aquilo que acontece na casa de Cornélio, gente. Essa palavra de Atos 10 aqui deu origem aqui à igreja. Abre lá em Atos 10, verso 1 e 2. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Piedoso a Deus, ele com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo. Ele continuamente orava a Deus. Veja, ele já tinha uma visão bem clara do propósito de Deus dentro da sua família. Por isso o texto diz que de contínuo ele orava a Deus, era piedoso e temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa. Aí quando você chega aqui no capítulo 11, verso 14, Pedro de repente fala o que aconteceu lá dentro da casa de Cornélio. Diz assim, ó: o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando o Senhor chama Pedro para entrar na casa de Cornélio, diz: ó, você vai falar palavras a ele, e Cornélio vai ser salvo, a ele e toda a sua casa. Salvação na família. Eis a pergunta: Jesus quer salvar indivíduos ou famílias? Famílias. Esse é o propósito dele. Esse é o padrão de Deus nas Escrituras, gente. É o paradigma de Deus. É salvação nas nossas casas. Décimo, aquilo que acontece na casa de Lídia. Uma mulher aqui, gente, foi canal. Veja verso 15 de Atos 16. Depois que foi batizada, ela e a sua casa.
ainda que ela tivesse marido, a salvação começou com quem? Com ela. Depois que foi batizado, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Os apóstolos pegaram dentro da casa de Lídia, ela foi salva, e toda a sua casa, todos os seus filhos. E quem sabe até o esposo foi. O texto não diz aqui. Você lembram lá em Filipos? O carcereiro de Filipos? Paulo e Silas travaram a maior guerra contra o espírito de Piton. Para implantar uma igreja, pagaram um preço muito grande. Porque confrontaram o espírito maligno numa menina que dava muito lucro aos seus senhores, adivinhando. Isso mexeu com todo o sistema financeiro da cidade, o que garantiu a eles, aos dois, uma prisão. Veja o poder da oração. Diz que à meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Murmuravam? Ah, Senhor, por que permitiu? Viemos aqui plantar uma igreja em Filipos e agora estamos aqui. Não, diz que eles cantavam hinos a Deus. Talvez cantavam cadeias quebrar, não sei. Mas uma coisa eu sei, que aquele cântico que eles levantavam ali, aquele hino, agradou tanto o coração de Deus lá no reino celestial, que o Senhor resolveu acompanhar com seus pés o compasso daquela canção, e bastou para que houvesse um abalo naquela prisão, e as portas foram completamente abertas, e Paulo e Silas foram soltos, e os demais presos que estavam ali, as cadeias se quebraram. Aquele homem ficou amedrontado. Poxa, e agora com essas prisões? Calma, fique gelo, todos estamos aqui. Ninguém fugiu, ninguém escapou. Mas acontece uma coisa tremenda. O carcereiro leva o apóstolo Paulo lá para sua casa. Ele diz que lava as suas feridas, vergonhas, tudo. Paulo e Silas pregaram o evangelho. Aquele homem, quando viu aquelas prisões abertas, diz aqui, verso 30 e 31, ele ficou atônito. Agora o que eu faço? O que tenho que fazer para ser salvo? Veja aí o verso 30, coloca Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo, Silas, já tinha a visão da redenção, conhecia o propósito de Deus, que é família, não indivíduos. O que eles responderam? Creia no Senhor Jesus e será salvo. É isso? Tu e tua casa. É assim que os apóstolos viam, gente. A visão apostólica da igreja é salvação para dentro das casas, dentro das famílias, não indivíduos. É a promessa de Deus. Eu não sei, talvez para a tua mente, para a nossa mente racional, natural, é às vezes difícil de entender isso, gente. Mas é o propósito de Deus, é o plano de Deus, é salvar famílias. Deus se revela aos patriarcas sempre visando a família, descendência. Fala com Abraão, fala com Isaac, fala com Jacó. Por que o Senhor se revela a Moisés e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Porque cada uma daquelas famílias foi importante, cada uma das gerações. E cada uma das gerações foram abençoadas, alcançadas pelo Senhor. O seu vizinho está quase acabando. Vamos terminar até mais cedo hoje, fazer um lanche ali. E pagar um lanche para o irmão aí.
Glória a Deus. Veja lá em Atos 18:8. Aquilo que acontece com o chefe da sinagoga, um camarada chamado Crispo. Diga que seu vizinho, o nome dele era Crispo, não Cristo. Porque algumas pessoas chamam ele de Cristo, mas é Crispo. E também não é Crispo. Diga que seu vizinho, Crispo não é Crispo, é Crispo mesmo. Ah, erraram aqui na grafia da Bíblia, eu acho que era Crispo. Não, é Crispo. É um nome esquisito, mas é esse nome. Diz aqui o seguinte, verso 8: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, aleluia, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quando você estuda Atos, nós estamos estudando aí agora o livro Despertar da Igreja Apostólica, e as últimas aulas foram importantíssimas. Nós estudamos lá sobre os centros apostólicos. Jerusalém foi como um ventre onde a igreja foi gerada, onde ela começou. Mas Antioquia foi o berço, porque ali começou um centro apostólico muito forte para abençoar as outras nações. Éfeso foi uma luz na escuridão, porque ali Éfeso era o lugar mais terrível que existia. Tudo que não prestava estava ali, gente. Exorcistas ambulantes, o templo de Diana. Os filhos de Seva levaram uma surra violenta. Sabe de quem? De demônios. E levaram um sermão violento. Olha, conhecemos quem é Paulo e Jesus, mas vocês quem são? Parece que aqueles irmãos foram até avivalistas ali, porque disseram uma mensagem poderosa lá para os camaradas. Vocês quem são? Conheço a Paulo, conheço a Jesus, que Paulo pai. E vocês quem são? E levaram a maior sova. Então isso é um monte de coisa ali. Tinha gente que servia seus deuses, que atuavam em artes mágicas. Aí de repente eles pegaram todos aqueles livros, foram lá em praça pública e queimaram, gente. 30.000 moedas de prata. Com quantas moedas Judas traiu Jesus? 30. E com aquelas 30 moedas, o que eles fizeram? Depois com aquele dinheiro, era um dinheiro iníquo, compraram o quê? Um terreno para o cemitério. Fazendo a conta do valor daquelas 30.000 moedas de prata, em dólar, daria hoje para comprar exatamente 1.666 cemitérios semelhantes àquele que foi comprado com as 30 moedas de traição de Judas. Agora, eles não imputaram aquele valor, foram praça pública e queimaram. E quantas famílias foram salvas? Aí outro centro de obras importante, Corinto, cidade de Corinto. Muitos crentes nominais não tinham vida com Deus, professavam ser cristão, mas não tinham novo nascimento. E Paulo foi usado tremendamente ali. Foi algo assim poderoso que aconteceu. Então veja, a salvação começou a operar nesses lugares de uma maneira muito maravilhosa. E os apóstolos sabiam que a graça de Deus não era simplesmente para indivíduos, era para famílias. E assim as cidades eram sacudidas. Essa semana vamos estudar sobre Roma, outro centro de obras muito grande. E os apóstolos tinham consciência que foram levantados não para salvar pessoas, mas salvar famílias inteiras, não indivíduos. Diga ao seu vizinho, a família é a exposição mínima de unidade aos olhos de Deus. Atos 2:39, quando o Pentecostes veio,
Nós estamos marchando aí depois da Páscoa, então vem o tempo conhecido como Contajomer, onde o povo vai se preparando. O povo de Israel se preparava para o dia de Pentecostes. 50 dias depois da festa da Páscoa, vem a festa de Pentecostes. Poder de Deus, unção do Espírito. Agora, aos olhos de Deus, a unção de Deus, o poder do Espírito, é para alguns da família? É para todos, é para a tua casa, é para você pai que está aqui, para você mãe, para os teus filhos. Não é simplesmente para os teus filhos, que vão buscar Deus, não ter fome do Senhor, não, é para toda a tua casa. Veja o que declara aí, o verso 39 de Atos 2. Porque a promessa vos pertence a vós, e quem mais? A vossos filhos, e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus aqui de Pentecostes é para toda a família. Se você é um pai, um cabeça de família, se você é uma mãe ajudadora idônea, sabe o que é? Pergunta se você sabe o que é ajudadora idônea? Significa estar à mesma altura do marido, em termos de responsabilidade. Então, se você é um pai profético, você como esposa é uma mulher idônea, está à altura do marido, vocês têm um olhar profético. E vocês vão caminhar realmente os filhos para uma experiência em profundidade com o Espírito Santo, com o Senhor, para que eles tenham fome de Deus, para que sinais, a unção de Deus venha sobre eles. Agora, a unção de Deus pode vir sobre as crianças, gente. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Quando? No ventre da própria mãe. Sansão já foi cheio do Espírito quando? No ventre materno. Um pai profético, uma mãe profética determina-se a unção dos seus filhos ainda lá no ventre. Serão crianças cheias do Espírito Santo. Gente, não importa a idade. Deus pode usar uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos. E ela pode ter experiência, percepções espirituais tão extraordinárias, tal qual os adultos. E eu vejo que uma criança tem muita sensibilidade pelo Espírito Santo. Por isso, nessa clínica, nós queremos ter tempo de ativação sobre as crianças, para que tenham experiência com Deus, para que possam mover de maneira completamente profética, gente. Deus já está despertando crianças aqui na igreja para pregar o Evangelho, né? Quantos anos tem seu filho lá? Pregador, né? 11 anos, pregou para a família agora na Páscoa. Os parentes que não conhecem a Deus. Inquirindo, né? Olha, vai ler a Bíblia. Não lê a Bíblia, o inimigo está aí. É isso aí. O poder de Deus, Pentecostes, é para a tua casa, para toda a tua família. E quero encerrar aqui, 14ª em posição. Gente, há lares em nossos dias que não tem paz. É tumulto, é gritarada. Pais gritando com filhos, filhos que gritam com os pais. Às vezes é tampa de panela voando, parece disco voador dentro da casa. Quem já viu esse filme? Levanta a mão bem baixinho aqui para ninguém ver. Gente, um ambiente com falta de paz. Abre sua Bíblia lá em Lucas 10, versos 5 e 6. E com isso eu quero terminar. Diz assim: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com essa casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. A paz é para casa, gente, é para toda a família. A bênção sobre a casa, não somente sobre alguns. O propósito de Deus não é que 2, 3 da família estejam em paz, filhos em paz, mas os pais numa comoção violenta,
pais em pais, mas os filhos reprimidos sem paz. Não, a paz é para toda a casa. Por isso Jesus orientou aos seus discípulos, quando entrarem numa casa, dizer: a paz esteja sobre essa casa, sobre a família. É uma responsabilidade profética que repousa sobre nós. Esse é o paradigma de Deus. Esse é o padrão de Deus para nós. É a nossa casa, não é indivíduos. Eu quero encerrar tendo um tempo de oração aqui. Pai juntamente com os filhos. Hoje está terminando a escolinha já. Pode chamar para que venha. E queremos ter um tempo de oração, os pais aqui abençoando os filhos, independente da idade. E eu não vejo o momento de irmos para um local novo para fazermos essa clínica aí de 2 dias de pais e filhos, porque é muito importante isso para nós aqui, gente. São dias completamente apostólicos na igreja do Senhor. Nós temos que estar alinhados, sim, com a visão apostólica. E dentro da visão apostólica, salvação não é algo simplesmente para alguns indivíduos da casa, não, é para toda a família. A bênção do Senhor, a unção, é para toda a casa, para toda a família. As gerações são importantes. Se não fosse importante, o Senhor não diria, através de Isaías: eu sou o Senhor, eu criei as gerações, eu as criei para mim. Isso é muito importante para nós. Cada geração dentro de uma família é importante. Aquilo que acontece em cada geração é de muita importância. E nós seremos, sim, sempre os responsáveis. E uma coisa que eu tenho entendido há anos: o que uma geração omite, a próxima geração abusará. Aquilo que eu permito hoje, haverá um abuso na próxima geração. Porém, há algo maravilhoso com a bênção do Senhor. Aquilo que eu permito que aconteça em termos de bênção, a próxima geração entrará e caminhará numa dimensão maior, numa frutificação bem maior. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, enquanto vêm os filhos, e vamos ter um tempo de oração aqui. Santo é o nome de Jesus. Pode levantar um louvor aqui enquanto eles vão chegando, depois vamos orar. Oh, barabachaca tarabassanda irebequeteri bacai. Riba labacandara mamá. Santo é o Cordeiro, aleluia. Pai, mãe, pode sair do seu lugar, vem à frente aqui com o filho, a filha. Os pais podem ungir, né? Passa o óleo aí também, pai. Raquel, pode vir, traz seus filhos também. Você tem um papel sacerdotal dentro da casa. É como a Eunice, é como a... Aleluia, como uma loide dentro da casa. Ori barabasaka tarabashara bababa. Os bebês que estão no ventre aí, o pai vai impor as mãos sobre o ventre da mãe aí também. Tem 2 crianças já aqui que sejam cheios do Espírito Santo, como foi João Batista. O esposo pode colocar a mão e já abençoando essas crianças também. Aleluia. Vamos levantar as mãos e adorar o Senhor. Ora baixacatarabassanda irebequeri babá. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome
tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Pai, mãe, pode começar a orar. Vai abençoando seu filho. Aleluia. Vai declarando de maneira profética o Espírito Santo sobre a vida deles. Vai declarando a unção do Senhor sobre a vida dele. Vai declarando profeticamente o temor de Deus, guardando esses coraçõezinhos. Vai declarando salvação sobre eles, declarando que estarão sempre plantados na casa do Senhor, jamais se apartarão do Senhor dos seus caminhos. Uma geração que teme a Deus. Declaro que os seus filhos serão testemunhos, testemunhos das maiores obras e maravilhas do Senhor. Aleluia. Oh, nós abençoamos essas crianças, os filhos dessa casa, Pai. Geração bendita do Senhor, uma geração que teme o teu nome, Pai. Nós declaramos saúde espiritual, nós declaramos saúde emocional, declaramos saúde física, integridade física sobre cada uma dessas crianças. Os bebês que estão no ventre sejam guardados, Pai. Sejam protegidos pela sombra do Altíssimo. Como foi declarado sobre Maria, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Essas mulheres sejam cobertas pela sombra do Altíssimo. E esses filhos sejam guardados no ventre, em nome de Jesus. Aleluia. Ora barabaçandarabacatarababá. Declare sobre o teu filho o óleo do Espírito. O poder pentecostal, o poder de Pentecostes é sobre ele. O valor da Páscoa, da salvação, o sangue do Cordeiro é sobre a vida deles. Aleluia. Sim, Senhor, sim, sim. Aleluia. Sim, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. A tua boca, Pai, a tua boca, Mãe.
é um canal de bênção profética sobre a vida deles. Sim, 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 Senhor, sim. Aqueles que estão em casa também assistindo, que o teu filho se achegue a ti, e você, pai, mãe, abençoe eles. Possa declarar algo profético, lance uma semente profética sobre a vida dele. As palavras são criativas, as palavras têm poder. As palavras se tornam carne, como diz lá em João capítulo 1. E o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos se torna em carne. Aleluia. Filhos que vão amar o Senhor desde a infância, desde a mais tenra idade. Aleluia. 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 Vamos terminar esse tempo adorando mais um pouquinho aí, uns 2 minutos. E os pais adorando juntamente com os filhos. Pais adoradores influenciam, incentivam filhos a serem adoradores. Pais que carregam a arca faz com que os filhos carreguem a arca também. Pais que têm fome pela presença de Deus, têm um coração faminto pela presença de Deus, terão filhos que terão também um coração faminto pela presença de Deus. Pais enamorados pelo Senhor terão filhos enamorados por Ele também. É o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo, santo pra sempre. O teu povo canta sim ao Rei dos Reis.
Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua semana de maneira muito poderosa, de uma maneira muito extraordinária. Aqueles que acompanharam em casa também, que a bênção do Senhor se manifeste na tua vida durante a semana de uma maneira sobrenatural. Que o nome de Jesus seja exaltado. Amém.